Prossigo aqui dizendo o seguinte, pergunta Caio Fábio, é um prazer, eu não entendo sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com Jesus, porque a gente ouviu esse conceito de Jesus, não de ninguém, antes de qualquer um foi Jesus que falou, e falou para quem? O importante é isso, falou para quem? Para Pilatos? Para o centurião romano? Para a mulher Ciro-Fenícia, fora das fronteiras de Israel? Falou para quem? Para o gadareno de Gadara? De Geresa? Falou para quem? Para algum endemoninhado que fora liberto? Falou para quem? Falou para alguns da guarda romana em algum lugar? Falou para quem? Falou para alguma prostituta? Falou para algum publicano, pecador do povo? Falou para algum pagão em algum lugar? Não. Ele falou para judeus, religiosos, escribas, teólogos, que diziam versados nas Escrituras, profissionais da interpretação. Foi para eles que ele falou. E só para eles que ele falou. Porque eles sabiam mais do que os outros. E eles sabiam quem era Jesus e sabiam por que Jesus fazia o que fazia. Eles não tinham a menor dúvida de que Jesus era de Deus, que o poder de Deus operava em Jesus, que ele era cheio do Espírito Santo, que na pior e na menor das hipóteses, ele era o maior de todos os profetas que já tinha aparecido na história de Israel e no mundo. Isso nivelando por baixo, eles sabiam. Aí eles veem Jesus chegar-se a um homem que era doente, era mudo e era surdo, e Jesus botou a mão no homem e tocou os lábios dele, a língua, os ouvidos, os sentidos dele, se diz que era um espírito maligno que tinha assassinado, que tinha diminuído, que tinha obliterado a cognitividade, a sensorialidade, a percepção do homem. Por isso ele estava naquele estado. Era uma opressão, era um ente obsessor paralisante, oprimindo aquele homem. Jesus vai, toca nele e diz, fica livre. E o espírito imundo sai do homem. E o homem passa a falar, a ouvir, a viver normalmente, a se expressar. Aí os religiosos, os teólogos, os membros daquelas denominações religiosas dos judeus que estavam sempre azucrinando Jesus aonde quer que ele chegasse, disseram, esse aí expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Quem opera nele é o diabo. É um demônio dos mais poderosos que está em ação nele. Por isso, ele dá essas ordens e os seus subalternos obedecem. E aí Jesus fica ouvindo aquela loucura que não era ignorância, que não era estupidez, era apenas o que eles elaboraram como algo a ser dito para o povo para confundir os demais. Porque o tempo todo eles pensavam, se a gente não disser alguma coisa que relativize Jesus, todo mundo vai crer nele. O que está por trás de tudo é inveja, é ciúme, é medo de perder o poder, de perder a hierarquia, o posto, a admiração, a consideração. A admiração eles nunca tiveram de ninguém porque eles eram horrorosos. Mas eles tinham poder e cargos e funções e não queriam perder. E inventavam qualquer mentira, jogando sobre Jesus para que ninguém fosse ouvi-lo, ninguém cresce nele, ninguém obedecesse a palavra dele, ninguém vivesse por meio dele. Então disseram isso. E nesse dia, Jesus conhecendo-lhes o coração e sabendo que eles sabiam de fato qual era a verdade, que era
o Espírito de Deus operando em Jesus, Jesus virou a eles e disse: olha, se alguém pecar na terra, seja qual seja a natureza do pecado, será perdoado. Não importa qual seja a natureza do pecado, meu Pai perdoará, eu perdoo tudo, perdoo todos. Mas olha, eu quero advertir vocês de uma coisa: cuidado, não pequem contra o Espírito Santo, que é aquele que conhece os escaninhos da divindade, que é a expressão do ventríloco superior esquerdo do coração de Deus, que é essa intimidade sublime do divino. Não pequem, não blasfemem, e aí tem que ter consciência, tem que saber o que está dizendo, tem que dizer isso com deliberação, tem que falar com consciência, tem que falar com obstinação, tem que falar por essas razões lucidamente diabólicas, para poderem cair nesse lugar de pecado, de ofensa contra o Espírito de Deus. Não brinquem disso, porque vocês sabem que não é nada disso. Vocês sabem que eu expulso demônios porque o reino de Deus está em mim. Porque o reino de Deus chegou no meio de vós. E mais do que isso, vocês dizem, os teólogos e rabinos de vocês ensinam que Salomão foi o maior especialista em exorcismo e em conhecimentos profundos de coisas demoníacas, porque ele se entregou a todo tipo de crença demoníaca no planeta e praticou todas as formas de demonismo, de satanismo explícito, de ocultismo maligno. Ele se embrenhou nos intestinos da malignidade, supostamente, para conhecer bem as coisas profundas de Satanás, acerca das quais o Apocalipse faz uma denúncia. Cuidado, vocês que dizem que querem conhecer as coisas profundas de Satanás, porque ninguém conhece isso sem ser conhecido e penetrado por isso. Aí, voltando para Jesus, ele disse: olha, eis aqui quem é maior do que Salomão. Por que ele disse isso? Porque para aqueles judeus, Salomão que era o suprassumo do conhecimento sobre demônios. Jesus disse: eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Significando dizer que havia obra, trabalho de expulsão de demônios, sempre houve. Olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui para a gente concluir. Até mesmo uma mãe cheia de amor puro de mãe, que enfrente um demônio, o demônio foge. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, resistam ao diabo e ele vai fugir. Encarem, não tenham medo. Amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor. Quantas vezes eu já ouvi endemoninhados falarem para mim: não olha para essa desgraçada ou para esse desgraçado com esse amor, porque eu entrei num lugar onde estava lá a pessoa possessa, não disse uma palavra, não gritei o nome de Jesus, não falei nada. Aliás, eu nunca andei gritando, eu sempre criei nesse poder. Poder que não precisa de grito, você olha e o bicho corre. E aí, o que eu ouvi muitas vezes foi: para de amar essa desgraçada, esse desgraçado. E daqui a pouco lá estava o bicho cobrindo a cara, com pano, com travesseiro, com qualquer coisa. Não olha, está me queimando. Não ama, grita, esperneia, faz qualquer coisa, mas não ama. O amor em si já é um poder de exorcismo natural, que a graça de Deus nos dá. Agora, quando você chega cheio de amor em nome de Jesus, aí não tem diabo que resista. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você com consciência de que a pessoa é usada por Deus, é cheia de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus. Mas por causa da sua inveja, do seu ciúme, da sua briga, da sua disputa, da sua vontade de não querer que ninguém olhe, porque você
sabe que o outro tem muito mais consciência, lucidez, sabedoria, ensino, verdade, graça, poder para distribuir gratuitamente para o mundo inteiro e você não quer porque você quer segurar tudo para você. Então, embora sabendo que aquele é um instrumento puro e verdadeiro de Deus, você diz, não, ele é do diabo, é o anticristo, é o maligno, é Belzebu. Aí toma cuidado. Porque uma prostituta dizendo isso na ignorância dela em algum lugar, não significa nada. Nem um cara contando uma piada que inclui o Espírito Santo, e ele é só um bobo, brincalhão, piadista. Não significa nada. Mas você que diz que sabe, e tem entendimento, e faz isso por razões obscuras, perversas, malignas, por razões demoníacas no seu coração, tomado de vontades espúrias e infernosas dentro de você, em competições contra Deus e contra a graça de Deus em favor das pessoas, com toda a lucidez, você é que está correndo esse risco. Isso, pouca gente no mundo está correndo esse risco, mas quem sabe, quem entende, quem aprendeu, quem leu, quem ouviu, quem internalizou, esse sim está correndo esse perigo ao brincar disso. Os demais não, o mundo não tem condição de pecar contra o Espírito Santo, mas você tem. Seu pastor tem. Você que diz que sabe de Deus, que é mestre em Deus, que ensina a Deus para os outros, cuidado, meu filho. Eu vejo muita gente no curso, especialmente nos últimos 30 anos, pessoas dizendo que eu era diabo, anticristo, falso profeta, maligno, e não tenho nada para falar. Ele chega a dizer tudo o que ele fala sobre Jesus é verdade. Tudo que ele fala sobre Jesus é verdade, mas eu não gosto dele, então eu vou fazer tudo para ninguém ouvir. Qual é a estratégia? É dizer para os crentes que não leem Bíblia, que obedecem cegamente o maluco lá, que você é um endemoniado, que você fala pelo poder do anticristo ou de Belzebu em você. Não brinca disso não, porque você pode levar um susto danado. E isso é exclusivamente para pessoas que têm esse tipo de conhecimento e que atribuem à obra de Deus um poder demoníaco, algo que, sendo de Deus, foi feito pelo poder do diabo na vida das pessoas. Quem, tendo a consciência de que é Deus, todavia, por interesses mais espúrios e satânicos possíveis, mente contra a verdade, contra a força e o poder do Espírito de Deus, esse é que corre o tal risco de pecar contra o Espírito Santo, mas isso não é uma coisa que nasce igual planta, mato, facilmente não. O cara tem que ter um certo nível de consciência para incidir num risco desse. E aí Jesus disse, não faça isso, porque isso não tem perdão nem nessa vida, nem no porvir. Você vai conhecer o significado de lucidamente ter atribuído a Deus a força e as ações de Satanás. E ter achado que Deus era um diabo, sabendo que Deus era Deus, só para confundir a alma de quem é absolutamente e facilmente tomado pelo espírito da confusão, da ignorância, da descrença e da cegueira.